Meu nome é Luana Inocêncio, eu sou professora aqui do Departamento de Comunicação Social da UF, professora do curso de Publicidade e Propaganda, e eu ministro aqui as disciplinas de Processos Criativos, que é uma disciplina do primeiro período, então tem esse público de calouros que está chegando e descobrindo a publicidade, então tem essa coisa bastante de primeiros aprendizados e tal, que é interessante para a formação não só profissional, mas também social do aluno. E ministro também a disciplina de direção de arte, que é uma disciplina um pouco mais avançada, no quinto período, voltado para alunos que já têm uma certa intimidade com os softwares e precisam meio que dar uma reorganizada naquele estilo que eles estão desenvolvendo, saber como posicionar bem as peças gráficas e tal. Então, os memes em formato de vídeo, né? Eu observei que ninguém estava pesquisando isso, então o próprio termo videomemes eu comecei a cunhar e comecei a utilizar desde o mestrado. E observei que especificamente no caso de Sua Cara, que era uma canção que ficou bem hit, assim, né? Então eu percebi que estava sendo gerado todo um buzz em torno disso, que era interessante, que os diálogos promovidos por esses fãs em resposta ao consumo dessa canção estavam sendo bem interessantes e ricos, né? Do ponto de vista empírico para a gente analisar isso. Então, na verdade, eu não pensei em enquadrar, meio que o objeto falou comigo, eu percebi que era um objeto muito rico em variados sentidos. Então, a partir disso, né, houve uma expectativa durante 2 meses para o lançamento do videoclipe, que continuou sendo disseminado, né, pela mídia, né, e esse clipe não chegava nunca. Então, os fãs falaram, não, peraí, então que a gente vai começar a gravar as nossas versões. Então, é um produto que ele nasce espontaneamente, e eu achei isso super interessante e rico para começar a desenvolver uma pesquisa pontual para um artigo sobre isso. Durante o meu mestrado, eu ia fazer uma dissertação inteira sobre publicidade viral. E eu comecei a estudar vídeos virais, como Pôneis Malditos. Eu comecei a achar interessante também essa relação dos memes. E eu achei que fazia uma relação cultural bem pertinente. Então, eu parei de pesquisar coisas relacionadas à publicidade e ao consumo em si, para ir para um contexto um pouco mais cultural. E eu acho que os memes eles estão envolvidos em vários vieses da sociedade, inclusive agora está muito em evidência essa questão política, né? Que o brasileiro ele se posiciona socialmente e tal, em torno de questões sérias, sociais, pelo meio dos memes também nas redes digitais. Então, são produzidos variados diálogos em torno dessa questão problemática de Brasil, ou questões positivas também do Brasil. E aí meio que são, né, debatidas em torno das imagens, principalmente digitais dos memes. Foi bem isso. Eu acho que tem toda uma cadeia de circulação de material promocional dos artistas e tal. E a gente percebe, né, tem algumas pesquisas que fazem um levantamento baseado em data mining, né, mineração de análises de redes e tal, voltado para esse tipo de conteúdo, que sustenta que, na verdade, esses vídeos, eles só chegam lá no topo das paradas, como a gente chama. Por exemplo, aquele vídeo do Psy, né, que era de um cantor coreano. Ele só chegou a ser um dos vídeos mais visualizados de todos os tempos, porque ele tinha muito material de fã ou paródias mesmo de produtores de conteúdo que queriam pegar carona nesse buzz, né? Então, estava sendo falado muito sobre a canção X, no caso Sua Cara, e as pessoas começam a produzir paródias, conteúdos de fãs e tal, começam a produzir conteúdo paralelo, e isso ajuda sempre a manter o videoclipe no topo das paradas. Porque não só tem aquele vídeo ali especificamente, mas todo o conteúdo, ele eleva lá no algoritmo do Facebook ali uma espécie de ranking, né, que coloca lá em cima. Então, nesse caso, a gente vê que é frequente, né, alguns artistas brasileiros também darem uma legitimada, na verdade, nesse tipo de conteúdo que é postado. A Pablo faz muito isso, e ela fez muito isso, inclusive foram alguns dos materiais que eu coletei diretamente da página dela, de fã-clubes dela, desses fãs que estavam produzindo versões paralelas àquela narrativa ali inscrita no videoclipe oficial. É um verdadeiro desafio pra gente que trabalha com cultura digital pensar algumas metodologias, né? E aí, para esse artigo especificamente, eu utilizei uma análise de conteúdo e eu peguei uma espécie de, né, desenho metodológico que o Thiago Soares, um pesquisador lá do Nordeste do UFPE, ele traz a noção de fluxos itinerários. Então,
Quando a canção Sua Cara, ela sai do rádio, ela vai pro YouTube, e ela começa a ser espalhada pelos fãs e são criadas versões paralelas, começam a ser tecidas, né, novas narrativas em torno daquele produto e são meio que agenciados novos significados ali. Então essas produções de sentidos, elas são todas rejuntadas, elas ajudam a tecer novas narrativas em torno desses produtos que a gente chama de canônicos, né? Então a gente faz uma análise de conteúdo exploratória, né? A gente faz uma análise qualitativa, resgata também comentários que nos ajudam a elucidar um pouco do que é a composição desse objeto, quais interpretações no meio dessa circulação são tecidas ali, né? Bom, a gente sabe que a indústria do entretenimento, ela fica atenta a tudo que os públicos e audiências, eles consomem, os tipos de linguagens que são divulgadas ali, né? Então a gente observa que essa produção dos memes, ela é bem orgânica mesmo. A indústria às vezes tenta dar uma legitimada disso, mas não só, ela tenta se apropriar e às vezes fica aquele contexto um pouco estranho, né? Assim, então é uma questão que acaba sendo, né, que acaba alimentando a própria indústria do entretenimento em si, e ela se apropria aí desse tipo de linguagem para tentar gerar aproximação com esse público-alvo, que é essa audiência que está assistindo, consumindo, mas também ressignificando, né, e reescrevendo essas narrativas que também são narrativas do consumo, né, desses produtos culturais. Que eu vou jogar bem na sua cara.